Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, seja pela TV ou nas redes sociais. Confira agora os destaques da primeira edição. Projeto de lei dos vereadores Pastor Elias Azevedo, Permínio Monteiro e do ex-vereador Rafa Zimbaldi obriga a fixação de placa ou cartaz no sistema de transporte coletivo de passageiros com mensagem alusiva ao crime de importunação sexual. Aprovado em primeira discussão projeto de lei do vereador Luiz Henrique Cirilo, que institui o programa de conscientização e prevenção da alienação parental em Campinas. Na terceira reunião ordinária do Parlamento Jovem, vereadores aprovam 8 projetos e rejeitam 1. E no esporte, com requintes de crueldade, Guarani sofre gol nos acréscimos e perde em casa para o Coritiba. Vamos começar aqui pela Câmara, já que tem muitas informações do Legislativo. Hoje é dia da 36ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Confira agora a pauta completa. A votação começa com o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede o título de cidadão emérito a Adilson Marinho Graton. O homenageado formou-se em Teologia e Psicanálise e fundou a ONG SOS Vida, voltada à assistência social de jovens carentes. O item 2 é o projeto de autoria do vereador Gustavo Peta, que institui o Festival de Fotografia Hércules Florence. O festival já é realizado há 10 anos com o apoio da Prefeitura e homenageia o precursor da fotografia Hércules Florence, francês radicado em Campinas no século XIX. Com o projeto, o festival vai passar a fazer parte do calendário oficial de eventos da cidade. Em turno único está na pauta o projeto de autoria do vereador Professor Alberto, que concede a medalha Carlos Gomes a Adonel Ribeiro Lobo Sobrinho. O homenageado é compositor, regente e educador musical. Atualmente rege e coordena o Coral Jovem das Assembleias de Deus de Campinas. Também está na pauta o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Priscila Fidalgo Moraes Pereira. A homenageada graduou-se em jornalismo pela PUC Campinas e foi assessora de imprensa da Câmara Municipal durante 6 anos. O item 5 é o projeto de lei do vereador Jorge Schneider, que denomina como Praça Benedito Carlos Martins, uma praça localizada no Jardim Irene, em Campinas. E por fim será analisada a proposta do vereador Carlão do PT, que denomina como Praça Maria Souza Ruiz, uma praça localizada no Jardim São Vicente. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. E você já sabe, a TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Os vereadores aprovaram em primeira discussão, durante a 35ª reunião ordinária, o substitutivo ao projeto de lei complementar que obriga a fixação de cartaz sobre importunação sexual nos ônibus. Foi aprovado em primeira discussão o substitutivo total ao projeto de lei complementar número 48 de 2018, de autoria dos vereadores Pastor Elias Azevedo e Permínio Monteiro e do ex-vereador Rafa Zimbaldi, que dispõe sobre a fixação de placa ou cartaz no sistema de transporte de passageiros com mensagem alusiva ao crime de importunação sexual. O projeto obriga a divulgação, dentro dos ônibus de Campinas, a seguinte mensagem: importunação sexual é crime, praticar ato libidinoso contra alguém dá cadeia com pena de 1 a 5 anos, denuncie pelo 190. Autor do projeto original, o vereador Pastor Elias diz que a intenção é oferecer ajuda às possíveis vítimas no transporte. As adequações que nós fizemos junto com os outros vereadores, mas questão de redação, para que a mulher se sentindo importunada, ela alardeie, né? Ela faça chegar essa tentativa ou esse abuso para que seja encaminhado para a delegacia a pessoa que a importunou. O parlamentar admite que o cartaz pode até não parecer a solução mais efetiva num primeiro momento, mas ele vai cumprir o papel educacional no longo prazo. O cartaz, às vezes, ele acaba passando desapercebido.
Mas em uma linha de ônibus, por exemplo, que às vezes o passageiro fica 30, 40 minutos, 20 minutos, ele está vendo aquilo, né? Todos os que ali estão, alguma coisa eles vão perceber. E inclusive o mal intencionado. O mal intencionado vai perceber que ele está correndo o risco de ser denunciado não só por aquela pessoa que ele está importunando. Aprovado em primeira discussão, o substitutivo precisa passar agora por audiência pública por se tratar de um tema do transporte público antes de ser levado para a segunda votação no plenário. O vereador Pastor Elias diz acreditar, no entanto, que o cartaz com orientações sobre a importunação sexual estará em breve nos ônibus da cidade, pois oferece informações importantes às possíveis vítimas e também às possíveis testemunhas. Mas se alguém estiver ao lado e entender, ele pode inclusive apoiar a pessoa, porque ela pode se sentir ameaçada, ela pode ficar com medo, e alguém percebendo isso também, eu acredito que vai ajudar. E de uma certa forma nós vamos ter esse crime de importunação aí sendo reconhecido como algo inaceitável. O vereador Luiz Henrique Cirilo defendeu o projeto que institui o programa de conscientização e prevenção da alienação parental durante a 35ª reunião ordinária. Confira a proposta. Foi aprovado em primeira discussão, na 35ª reunião ordinária, o projeto de lei número 42 desse ano, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que institui o programa de conscientização e prevenção da alienação parental em Campinas. O parlamentar explicou como surgiu a matéria. Nós vivemos uma cidade complexa, uma cidade dinâmica, uma cidade onde os problemas realmente existem, principalmente relacionado à família. Então os pais hoje em dia, em razão de toda a estrutura dessa vida assoberbada, ele acaba às vezes deixando o seu filho, que é o seu principal patrimônio, em segundo plano. Às vezes discute-se assuntos relacionados à parte patrimonial, e a parte familiar, que está sendo interrompida, a vida em comum, acaba se deixando de lado. E quem sofre com isso é a criança. Alienação parental é qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou o adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. É uma síndrome que a criança acaba tendo na sua adolescência, na sua infância, e isso ela leva para toda a vida. São problemas psicológicos que acabam afetando a criança e que podem ser evitados se houver uma conscientização desses problemas carreados pelo pai ou pela mãe, a disputa pela guarda da criança, aquele comportamento irracional, às vezes, dos pais, dos genitores, acaba comprometendo toda a estrutura psicológica da criança. O programa será realizado anualmente. Já existe, né? Nós já temos no âmbito nacional o mês de abril. Então nós temos que fazer agora que também fique incorporado no calendário do município de Campinas o mês de abril, mas seria o mês para divulgarmos, mas nós temos que fazer o ano todo, todos os dias, a todo momento, ter essa preocupação que os pais, em vias de separar ou já na qualidade de separados, podem estar ocasionando um prejuízo muito grande ao seu próprio filho, razão pela qual essa conscientização é fundamental. Nós vamos fazer um rápido intervalo e em 2 minutos, o trânsito de Campinas em tempo real, a 3ª reunião ordinária do Parlamento Jovem e o esporte com a derrota do Guarani na Série B, mas tem a vitória emocionante também do basquete Veracruz. Não saia daí. TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco do Disque Denúncia. O telefone 181 que você liga de forma anônima não é identificado. A sua informação é direcionada para a Polícia Militar. Você deve usar esse número para passar denúncias que você tem conhecimento, com o máximo de detalhes possíveis. Um local que vende drogas próximo à sua casa, um local que são desmanchados veículos roubados ou furtados, uma mulher que está sofrendo lesões ou ameaças do seu marido,
crianças que estão sendo violentadas, crimes ambientais que estão ocorrendo, o Disque Denúncia é uma arma muito importante na sua mão. Ligue para o 181. Polícia Militar, você pode confiar. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Meio-dia e 45, estamos ao vivo na primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E vamos conferir agora como está o trânsito da cidade. Vamos pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela com as regiões. Centro da cidade, mais uma vez, Moraes Salles ali com a José Paulino. Impressionante, hein? Mais pedestre que carro neste momento no centro da cidade. Não há trânsito, tranquilo então o centro da cidade. Hora do almoço agora também, né? Muitas pessoas circulando. Então você que precisa ir ao centro da cidade sabe que a Moraes Salles está tranquilo com a José Paulino. Neste momento, Orozimbumaia ali pertinho da Delfino Sintra, hein? Ali mais perto do Guanabara, trânsito tranquilo também. A gente está vendo ali o transporte público, não há problema então na Orozimbumaia. Geralmente aí fim de tarde é um pouquinho mais complicado, mas agora na hora do almoço é tranquilo para você motorista. Então centro da cidade, também a região ali do Guanabara, próximo a Orozimbumaia, você sabe aí de casa que não tem trânsito, pelo menos agora. Ontem aqui no plenário da Câmara aconteceu a terceira reunião do Parlamento Jovem. Mais uma vez os jovens vereadores estavam empolgados para discutir os projetos. Aprovaram 8 e rejeitaram 1. Confira como foi. A primeira parte da reunião contou com a presença dos organizadores do programa Jovens Embaixadores, que leva estudantes da rede municipal de ensino para um intercâmbio nos Estados Unidos. O programa Jovem Embaixador visa fazer o intercâmbio do estudante brasileiro para conhecer a cultura americana. Ele é destinado para jovens do ensino médio e da escola pública. Então é uma iniciativa bem legal porque para o estudante não há nenhum tipo de custo para essa iniciativa. A missão americana custeia tudo. Passagem, hospedagem, eles acabam conhecendo a capital americana e depois eles acabam ficando um tempo em casa de famílias designadas pelo próprio governo para recebê-los. Então eles passam um tempo convivendo na cultura americana. Experiência que a jovem Rafaela vivenciou em janeiro deste ano. É uma experiência única que mudou não só o que eu conhecia sobre mim mesma, mas também sobre o Brasil e sobre um outro país, que foi os Estados Unidos. E assim, foi essencial para mim, porque eu consegui impactar várias outras pessoas, passar a mensagem do programa sobre ser protagonista juvenil, sobre ser cidadão, qual é o poder que o jovem tem na comunidade hoje em dia e como você consegue mudar o mundo para melhor por cada pequena ação que você faz. Após a primeira parte, foi a vez de vivenciar os debates do Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Leitura dos projetos de lei, indicações e moções apresentadas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhora Presidente, temos 9 projetos de lei e nenhuma moção serão discutidos e votados hoje. Em seguida, os jovens vereadores passaram a discutir a ordem do dia. 9 projetos estavam em pauta na terceira reunião do programa Parlamento Jovem. Os debates foram acalorados. Eu só queria fazer um questionamento, porque você citou braille, fonoaudiologia, terapia ocupacional e que seria o braille. Só que na lei só está explícito a parte de psicologia. Então, como eu, uma diretora de escola, eu vou fazer essa lei se eu só tenho
explícito na lei a parte de psicologia e eu não vou conseguir adequar todos os outros aspectos porque não está explícito na lei. 1 foi rejeitado e 8 aprovados. Ficou feliz com a aprovação? Sim, porque afinal é um projeto de inclusão social, então é muito importante a aprovação de coisas assim. A terceira edição do programa contou com a participação da jovem Emily, que tem síndrome de Down. Nesta reunião, ela fez parte da mesa diretora. Eu gostei, fica lá em cima e todo mundo gostou de mim também. Eu acho muito legal a iniciativa de inclusão social, porque a gente vê que apesar dela ter um pouco mais de dificuldade, ela é como qualquer um de nós e ela sentiu a mesma emoção que eu senti ao sentar na mesa. Então eu acho que é muito importante o projeto. E nesta sessão, nada de encerramento formal. Foi ao som de rap. Um pobre favelado, seu passatempo é lutar. Rico mora isolado na mansão no Guarujá, pobre pé. Ontem, no estádio Brinco de Ouro, na última partida antes da parada para a Copa América, o Guarani recebeu o Coritiba, sofreu um gol nos acréscimos da etapa final. A partida já começou com polêmica. No primeiro tempo, o árbitro paralisou a partida quando a posse de bola estava com o Guarani. E após o atendimento médico, mandou o atleta do Coritiba devolver a bola. Só que o atacante Rodrigão foi para cima e tocou na saída de Giovani. 1-0 Coritiba. 7 minutos de muita confusão, briga, e aí o árbitro voltou na decisão, deu bola ao chão e posse de bola ao Bugre. Acertou a regra agora, né? Que trapalhada, senhor Léo Senolanda. O Bugre não chegava com perigo, não conseguiu pressionar o adversário e o castigo veio nos acréscimos da etapa final. O zagueiro Bruno Lima perdeu tempo de bola, deu um carrinho para cima de Natan. Pênalti que o goleiro Wilson não desperdiçou. Final, Guarani 0, Coritiba 1. Péssima exibição e resultado, né? O Guarani em 8 rodadas tem apenas 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. É o penúltimo colocado e é questão de tempo para a demissão do técnico Vinícius Eutrópio de forma oficial, praticamente insustentável. Ontem apenas 2.000 torcedores compareceram, criticaram muito a equipe. O Bugre volta a campo no dia 13 de julho, fora de casa, contra o CRB. Tem um mês para colocar a casa em ordem, hein? Vamos acompanhar aí durante este mês. Ontem também, no ginásio Paineiras, o Veracruz Basquete recebeu a equipe de Araraquara e venceu a 14ª partida consecutiva e segue invicto na competição com 100% de aproveitamento. Mas se engana quem pensa que foi fácil, viu? Apenas 2 pontos de diferença, 71-69. Destaque para a argentina Amélie Greter com 20 pontos. Fez ainda 5 roubos e 3 assistências. O próximo jogo do Veracruz será no dia 19 de junho contra o Santo André, no ABC Paulista. O melhor basquete feminino do Brasil está aqui em Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.